Êxodo 13, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Santificai-me todos os primogênitos, todo o que abriu a madre entre os filhos de Israel, tanto do homem quanto do animal. Este é meu. Este versículo quer dizer que, em outros lugares, o Senhor explicou que ele tinha consagrado para si mesmo todos os primogênitos entre os homens de Israel quando ele feriu os primogênitos no Egito. A importância dos primogênitos entre os filhos e os animais dos israelitas estava ligada àquilo que o Senhor tinha feito e dito, e não a alguma coisa especial a respeito deles. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia, no qual saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mãos poderosas o Senhor vos tirou deste lugar. Não se comerá pão levedado. Esse versículo quer dizer que o tema da mão poderosa de Deus surge repetidamente em instruções a respeito da comemoração e usa formas de palavra hebraica para forte ou força que descrevem o endurecimento do coração do faraó ao lhe fortalecer a decisão e fazê-lo mais firmemente determinado. O que parecia impossível aos observadores egípcios tinha acontecido. O poder do faraó tinha sido esmagado pela poderosa mão do Senhor. 4. E nesse dia, o mês de Abibe, vos saíste. E será que quando o Senhor te houver introduzido na terra de cananeus e dos heteus e dos amoreus e dos heveus e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria uma terra em que mana leite e mel, te guardarás este culto neste mês. Esse versículo quer dizer que sobre os grupos de Canaã que os israelitas haveriam de expulsar. E 7 dias comerás pão ázimo, no 7º dia será uma festa ao Senhor. Comer-se-á pão ázimo durante 7 dias, e não se verá pão levedado contigo, nem ainda se verá fermento contigo em todos os teus alojamentos. E naquele dia mostrarás o teu filho, dizendo: Isso se faz por causa do que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porque com uma mão forte o Senhor te tirou do Egito. Por isso guardarás esta ordenança a seu tempo, ano após ano. Esse versículo quer dizer que a lei do Senhor esteja na tua boca enfatiza que os israelitas haveriam de aceitar, meditar a respeito e cumprir aquilo que o Senhor prescreveu. No contexto do ensino dado aos filhos, ela também descreve aquilo que os israelitas deveriam bem saber e falar a respeito para lembrarem a si mesmos uns aos outros. O efeito daquilo que o Senhor tinha feito deveria ser tão grande como se tudo se estivesse manifesto na mão de cada pessoa. Fácil para a pessoa ver, e entre os teus olhos, fácil para os outros verem. Quando fosse esse caso, a pessoa prontamente falaria aquilo que o Senhor tinha feito, meditaria a respeito e agiria consequentemente. Versículo 11. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais, e te der, que tu separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, todo primogênito que vier do animal que tiveres, o macho será do Senhor. Esse versículo, a ordem separarás para o Senhor, usa o verbo que se refere, entre outros lugares, à transferência de propriedade, e ele não é normalmente usado para descrever ofertas ao Senhor, mas ocorre de maneira proeminente em referências práticas pagãs, proibida para Israel de matar e queimar crianças como sacrifício. O seu uso, em Êxodo 13:12, passa algo para transmitir, recordar o seu uso ao descrever as ações do Senhor que passou pelo Egito. O que ele tinha feito deve moldar o que o seu povo faria.
Versículo 13. E todo primogênito da jumenta resgatarás como um cordeiro, e se não os resgatares, quebrará o seu pescoço, e todo primogênito do homem entre os filhos resgatará. E acontecerá que, quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, o que é isto? Tu lhes dirás, por força da mão o Senhor nos tirou do Egito, da casa da servidão. Esse versículo quer dizer que o resgate trazia um animal ou uma pessoa de volta para o seu uso original ou habitual. Jumentos não podiam ser sacrificados, assim a primeira criatura da jumenta deveria ser resgatada para o uso normal mediante o oferecimento de uma ovelha ou um cabrito em seu lugar. Um primogênito humano deve ser resgatado. As exigências do Senhor de resgate de um primogênito humano contrastava com as práticas de adoração pagãs que matavam crianças em rituais destinados a obter favor junto aos seus deuses. 15. E aconteceu que, quando o faraó não queria nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o primogênito do homem quanto o primogênito do animal. Por isso, eu sacrifico ao Senhor tudo que abre a madre, sendo macho, mas resgato todos os primogênitos dos meus filhos. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque como uma mão forte o Senhor nos tirou do Egito. E aconteceu que, quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Esse versículo quer dizer que o Senhor podia ter levado seu povo em segurança com qualquer rota que ele desejasse. A escolha da rota aqui e o comentário a respeito dela oferecem uma visão do pensamento do Senhor e também dos israelitas. O Senhor conhecia os israelitas melhor que o faraó, que os considerava uma ameaça militar. Isso equilibra os relatos dos que os israelitas adoraram e obedeceram, e pronuncia o comportamento futuro deles. No processo do êxodo, Deus antecipou o pensamento dos israelitas quando dos egípcios os colocou em seu próprio uso. Tal como sua escolha para manter vivo o faraó, esta escolha de rota revela quem é o Senhor. Com o resultado dela, os israelitas veriam o Senhor lutar por eles. Eles experimentariam o seu cuidado e sua disposição para trabalhar a despeito das debilidades deles. Arqueologistas descobriram que o Egito possuía reforçadas fortalezas ao longo da rota norte, junto à costa do Mediterrâneo. Embora essa rota levasse os israelitas pelo caminho mais direto a Canaã, pelo território dos filisteus, ela apresentava extremo perigo e constante oposição. Os filisteus vieram para a costa leste do mar Mediterrâneo, de ilhas no mar Egeu, e mais tarde seriam frequentemente inimigos de Israel. A oposição egípcia ou filisteia teria sido desanimadora para os israelitas nessa ocasião. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto no Mar Vermelho, e os filhos dos israelitas subiram armados da terra do Egito. Esse versículo quer dizer que o caminho pelo deserto levaria Israel para o leste e a península de Sinai, para o deserto de Sul. Deserto descreve áreas desabitadas com variadas quantidades de água e pasto. Dependendo da área e do período do ano, a descrição dos israelitas saindo preparados para lutar, usar uma palavra rara e parece contrária à avaliação do Senhor. Talvez haja ironia a ser reconhecida na discrepância entre prontidão externa e interna. Versículo 19. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente nos visitará, e daqui levarás os meus ossos convosco. Esse versículo quer dizer que Deus estava fazendo exatamente aquilo que José tinha dito que ele faria. Versículo 20. E começaram a sua jornada de Sucote e acompanharam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar a luz.
para que fossem de dia e de noite. Esses versículos 21 e 22, eles querem dizer que o Senhor tinha prometido acompanhar Moisés em seu confronto com Faraó. Agora ele representava sua presença com os israelitas por meio de uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Por vezes ele desceria e mostraria que o Senhor estava falando com Moisés. Até mesmo os outros povos ouviram a respeito dela. E ele tirou a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite de diante do povo.